Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos aprender a analisar gráficos de função. Ao final dessa atividade, dessa aula, o que eu quero que vocês entendam? Como reconhecer os principais elementos para fazer essa análise e como reconhecer crescimento, decrescimento e constância de gráficos. Bom, primeiro nós vamos ter que analisar os gráficos em separado, para que fique claro e compreensível. Quando a gente fala em gráficos, é claro, na matemática a gente joga para o plano cartesiano, x, y. Mas, num gráfico de estatística normal, você consegue analisar o crescimento e o decrescimento numa boa, só ver quem está mais alto e quem está mais baixo. Vejamos então. Temos 3 gráficos aí para aprender a observar. O primeiro gráfico é um gráfico crescente. Como é que eu sei disso? Eu sigo ele na ordem de leitura, da esquerda para a direita. E eu imagino uma subida nele. Eu vejo que ele sobe. Se eu for parar para pensar, observe a posição da seta. A seta está seguindo o desenho do gráfico e ela aponta para cima. É um gráfico crescente. Agora, no segundo gráfico, nós conseguimos ver da esquerda para a direita, seguindo ele como se estivesse descendo. Agora, no terceiro gráfico, se nós formos seguir da esquerda para a direita, nós vamos ver ele indo reto. É um gráfico constante. Então, nós temos 3 exemplos de gráficos que são crescentes, decrescentes e constante. Essa é a aparência que eles vão ter. Nada impede desse gráfico ser totalmente junto. Então, vamos mexer um pouquinho no nosso desenho. Agora, eu preciso de um eixo X um pouco maior. E vou juntar o meu gráfico. Então, perceba, esse gráfico nós temos um intervalo que é crescente, outro intervalo que é decrescente e o último intervalo que é constante. A análise desse intervalo ela é de observação, o que significa que você não tem cálculo para fazer mesmo, e o que significa que você só precisa olhar se o gráfico aparenta estar indo para cima, para baixo ou em linha reta. Vamos ver como é que funcionaria isso num exercício, numa atividade avaliativa. Precisa ficar claro para vocês que esses pontos de emenda aqui, aqui e aqui, eles são fechados. Se fosse aberto, a bolinha ficaria em aberto. Se não tem bolinha nenhuma, significa que eles são fechados. Eu não preciso desenhar a bolinha fechada. Precisamos então ver trecho por trecho do gráfico. O primeiro trecho é esse daí, ó, de 0 a 3. Repara aqui, ó, no 0 a bolinha está fechada e no 3 a bolinha está fechada. Então, vou dizer que do 0 ao 3 o gráfico é constante. Olha só, não vai para lado nenhum, segue reto. Agora, no segundo pedaço, é esse daqui, de 3 a 5. Esse pedaço, ele é decrescente. Ué, mas você não disse que a bolinha aqui é fechada? Por que apareceu aberto? Porque um ponto ele não pode ser crescente e decrescente ao mesmo tempo. Ou ele está crescendo, ele faz parte do grupo que cresce, ou ele faz parte do grupo que diminui. Então, neste caso, se eu já disse que o 3 faz parte do grupo que é constante, ele não pode fazer parte do grupo que decresce. Qual seria o certo? Colocar ele constante ou colocar ele decrescente? Não faz diferença. Isso aí varia com o gosto de quem está montando essa resposta. No meu caso, eu coloquei ele constante no primeiro e não coloquei ele no decrescente. Eu marquei ele como aberto. E a última parte do gráfico marcada é essa daí. Mas repara bem, o gráfico ele não parou no ponto do 8, ele passou adiante do ponto 8. Então, esse intervalo vai ser do 5 até o 8? Não, ele passou. Então vai ser do 5 ao mais infinito. E novamente, reparem que eu botei o 5 fechado em cima, então ele tem que ser aberto embaixo. E o mais infinito ele é sempre aberto, nós não conseguimos precisar o último ponto. Uma variação dessa resposta é aquela que a gente estava falando, onde você tem os intervalos com as bolinhas abertas. Nesse caso, nós vamos fazer eles da mesma maneira que o outro. A única diferença é que os pontos vão ser abertos. O primeiro, do 0 ao 3, aberto, constante. O segundo, do 3 ao 5, aberto, decrescente.
E o terceiro tem uma variaçãozinha. Ele vai fazer a primeira parte, do 5 ao 8, aberto e aberto. Agora, a segunda parte ela é feita em separado. Então vai ficar do 8 ao mais infinito crescente. Por quê? Porque quando o desenho está assim, ó, o 8 foi tirado da conta. Tem um jeito ainda um pouquinho diferente de apresentar a resposta, que é esse daqui. Do 5 ao 8, união com 8 a mais infinito. Aqui a gente consegue tirar o 8. Você vê que ele está aberto aqui e aberto aqui. Quer dizer, seria do 5 ao mais infinito, menos o ponto 8. Então, o que você precisa ter em mente? Você precisa observar o desenho do gráfico. Crescente, decrescente ou constante. Pode ser um gráfico inteiro crescente, um gráfico inteiro decrescente e um gráfico inteiro constante. Seja como for, eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Dentro da apostila tem esse exemplo que eu acabei de usar e uma lista de exercícios. Então, vamos trabalhar.